Existe um momento na vida de certas pessoas em que o destino para de sussurrar e começa a gritar. Não com palavras, com fogo, com fumaça, com o choro de uma criança no meio da madrugada. George Cruz, 34 anos, bombeiro há 11 anos, já tinha entrado em mais de 200 incêndios, já tinha carregado idosos inconscientes, já tinha quebrado janelas com as próprias mãos, já tinha saído de situações que deveriam ter acabado com ele. Mas nenhuma dessas noites o preparou para o que aconteceu na madrugada de uma sexta-feira fria de agosto, na Rua das Bromélias, número 47, no bairro do Ipiranga. Porque naquela noite, entre a fumaça e o caos, George salvou uma criança que ele jamais imaginou conhecer. E o que ele descobriu quando chegou ao hospital mudou tudo. Absolutamente tudo que ele acreditava sobre o seu passado, sobre seus erros e sobre o amor que ele mesmo destruiu com as próprias mãos. Era 2h17 da manhã quando o alarme soou na central. O apartamento do terceiro andar estava em chamas. Uma testemunha na calçada gritava que havia uma criança presa no interior. A mãe tinha saído para o plantão noturno num hospital próximo. A babá, em pânico, conseguiu sair, mas jurava que o menino ainda estava lá dentro. George foi o primeiro a subir. A fumaça estava densa, quase sólida, daquele tipo que engana até veterano, que faz a pessoa perder a noção de onde está o chão. Ele avançou pelo corredor com a lanterna na cabeça, batendo nas paredes, chamando. Tem alguém aqui? Pode me responder? Nada. Ele empurrou a primeira porta. Banheiro vazio. Empurrou a segunda. Uma saleta com brinquedos espalhados pelo chão, uma mochila de dinossauros pendurada na parede, um colchão de solteiro com um edredom azul. E ali, embaixo da cama, encolhido no canto mais escuro do quarto, havia um menino. 4 anos, cabelos escuros, olhos muito abertos. George jogou o joelho no chão e estendeu a mão. Ei, pode olhar para mim. Não vou te machucar. Eu sou bombeiro. Eu vim te buscar. O menino não se mexeu. Estava paralisado de medo. Qual é o seu nome? Uma pausa longa. Depois, quase sem voz. Oliver. Algo aconteceu em George naquele instante. Algo que ele não soube nomear na hora. Uma espécie de tremor que não tinha nada a ver com o calor do fogo, nem com o peso do equipamento. Era como se alguma coisa dentro do peito reconhecesse aquele menino antes que a razão tivesse tempo de processar qualquer coisa. Ele colocou a máscara de oxigênio no rosto da criança, pegou Oliver nos braços com cuidado e correu. Do lado de fora, a ambulância já estava parada com as portas abertas. Os paramédicos correram em direção a George assim que ele desceu a escada de emergência. Oliver estava consciente, respirando, com uma leve intoxicação por fumaça. Nada que pusesse a vida em risco, disseram. Mas enquanto os paramédicos checavam a criança, Oliver segurou o dedo de George com a mão pequena e não soltou. George ficou parado. Olhou para aquela mão minúscula em volta do próprio dedo e sentiu um nó na garganta que não conseguiu engolir. Você vai ficar comigo? O menino perguntou. Vou ficar até você estar bem. Tá bom? Oliver assentiu com a cabeça como se essa resposta fosse suficiente para o mundo inteiro. No trajeto até o hospital, George ficou sentado ao lado da maca. Ele observava o menino, os traços do rosto, a forma do nariz, algo nos olhos escuros que ele não conseguia parar de olhar. Havia algo ali que ele não sabia definir. Uma familiaridade inexplicável. Como quando a gente ouve uma música que nunca ouviu antes, mas que parece que conhece há anos. Ele sacudiu a cabeça. Eram quase 3 da manhã. Ele estava cansado. A fumaça às vezes fazia isso. Fazia o cérebro criar conexões que não existiam. Pelo menos era o que ele tentou acreditar. O hospital ficava a 7 minutos da Rua das Bromélias. A mãe de Oliver já tinha sido avisada pelo telefone.
E quando George entrou pelas portas de emergência empurrando a cadeira de rodas com a criança, havia uma mulher correndo pelo corredor em direção a eles. Ela usava jaleco branco, cabelos presos às pressas, os olhos vermelhos de quem tinha chorado. George levantou a vista e o mundo parou. Ele a reconheceu antes mesmo de ver o rosto inteiro. Reconheceu o jeito de correr, os ombros, o jeito que ela levantava o queixo quando estava tentando ser forte. Reconheceu tudo em frações de segundo, com aquela parte do cérebro que guarda as pessoas que a gente amou de verdade, que nunca apaga, que só fica quieta, mas nunca some. Era Mel. Mel Ferreira, a mulher que tinha sido a sua noiva. A mulher que ele tinha mandado embora há 5 anos, sem deixar espaço para uma única palavra de defesa. A mulher que ele tinha destruído por causa de uma mentira que, naquele exato momento, ele ainda não sabia que era mentira. Eu preciso fazer uma pausa rápida aqui para mandar um abraço para meus ouvintes queridos, para Vilma Tesh, de Vitória, Espírito Santo, Maria Salvino, de São João da Boa Vista, São Paulo, e para Vagda Fátima. Vocês são muito importantes para esse canal. E se você ainda não recebeu seu abraço, comente aqui. Quero meu abraço e a cidade que nos ouve. Agora vou continuar. Ela chegou até Oliver, ajoelhou no chão na frente da cadeira de rodas, segurou o rosto do filho com as 2 mãos e começou a chorar em silêncio enquanto repetia o nome dele. Oliver, Oliver, meu amor, você está bem. Você está bem. Mamãe, o bombeiro me salvou, disse o menino apontando para George. Mel se levantou devagar. Os dois se olharam. E nenhum dos dois disse nada por um tempo que pareceu muito mais longo do que realmente foi. O que a Mel sentiu naquele momento? Ninguém além dela poderia dizer com exatidão. 5 anos. 5 anos desde que ele tinha virado as costas para ela, sem nem perguntar se a história era verdade. 5 anos desde que ela tinha tentado ligar, mandar mensagem, aparecer na casa dele, e ele simplesmente não tinha aberto a porta. 5 anos desde que ela tinha descoberto que estava grávida, sozinha, com o coração partido em pedaços, tão pequenos que ela mal sabia por onde começar a juntar. E agora ele estava ali, na sua frente, com o jaleco de bombeiro ainda com marcas de fumaça, tendo salvado o filho que ele nem sabia que tinha. George, ela disse. A voz saiu baixa, quase sem ar. Mel! Ele engoliu em seco. O menino é seu? É meu filho. Uma pausa. George abriu a boca, fechou, olhou para o menino, olhou de volta para ela, e então, como se o corpo soubesse antes da mente, sentiu as pernas ficarem pesadas. Aqui, a história poderia ter terminado de 2 formas. Ele poderia ter ficado quieto, deixado a médica cuidar do filho, ido embora como se não tivesse acontecido nada, e enterrado mais uma vez tudo o que sentia sob camadas de orgulho e silêncio, que era o que ele sabia fazer melhor. Mas algo no jeito que Oliver tinha segurado o dedo dele dentro da ambulância não deixou que isso acontecesse. Os médicos levaram Oliver para o quarto de observação. George esperou no corredor. Mel saiu do quarto 20 minutos depois e o encontrou sentado numa cadeira plástica, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa. Ela ficou parada na porta. Você não precisava ficar, ela disse. Eu sei. Então por que ficou? Ele levantou a cabeça e a olhou nos olhos. Quantos anos ele tem, Mel? O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que diz tudo antes de qualquer palavra. 4, ela respondeu. 4 anos e 3 meses. George fez o cálculo que ela sabia que ele ia fazer, e ela viu exatamente o momento em que o número chegou. Mel, não. A voz dela foi firme, mas tremeu nas bordas. Você não tem direito de fazer essa cara agora. Você não tem direito nenhum. Eu sei que não tenho. Você me mandou embora sem me deixar falar. Você bloqueou meu número.
Você fechou a porta na minha cara quando eu fui até sua casa. Eu fiquei 3 semanas tentando te contar alguma coisa e você tratou minha dor como se ela não existisse. Eu sei. Então para de ficar me olhando assim. A voz dela quebrou na última palavra. Ela virou o rosto para o corredor, piscou rápido, tentou se recompor. George se levantou devagar, mas não chegou perto. O que te contaram sobre mim? Ela perguntou depois de um momento, ainda sem olhar para ele. O que foi tão grave que você nem quis me ouvir? E foi nesse momento que George finalmente falou. Finalmente abriu aquele compartimento fechado, a chave dentro do peito, o que ele tinha carregado por 5 anos com a certeza dolorosa de que tinha feito a coisa certa, mesmo que a coisa certa tivesse destruído tudo. Ele contou sobre as fotos. Tinha recebido por mensagem anônima, numa noite de domingo, enquanto estavam noivos há 3 meses. Fotos de Mel com outro homem num apartamento que ele não reconhecia. Fotos que pareciam íntimas. O rosto dela era claro, inconfundível. Ele tinha ficado paralisado. Tinha tentado ligar para ela. A ligação tinha caído. Tinha tentado de novo. Nada. E quando ela ligou de volta 2 horas depois, sem saber de nada, com a voz normal de quem estava apenas trabalhando no plantão, ele tinha desligado. Não conseguia ouvir a voz dela e fingir que estava bem. Na manhã seguinte, quando ela foi até o apartamento dele, ele já tinha decidido. Não queria discussão, não queria lágrimas, não queria ouvir a explicação que ele estava certo que seria uma mentira bem construída. Mandou embora, fechou a porta e passou 5 anos acreditando que tinha feito a coisa certa. Mel ouviu tudo em silêncio. E quando ele terminou, ela ficou quieta por um tempo que durou mais do que George esperava. Você tem essas fotos ainda? Não, apaguei tudo naquela semana. Eu nunca estive naquele apartamento na vida, ela disse. A voz estava calma agora, daquela calma que vem depois que a tempestade já passou, e o que sobrou é só a clareza. Eu nunca traí você, nem em pensamento. Eu te amava de um jeito que eu nem sabia que era possível amar alguém. Mel, alguém montou essas fotos, não sei quem, nunca vou saber. Mas o que eu sei é que você tinha 5 anos de relacionamento comigo, tinha uma proposta de casamento no meu dedo e não teve coragem de simplesmente me perguntar, de me olhar nos olhos e perguntar se era verdade. George ficou sem resposta, porque ela tinha razão. Porque a verdade, quando finalmente aparece depois de anos, não tem misericórdia. Eu descobri a gravidez 10 dias depois que você me mandou embora. Ela continuou. Chorei por uma semana inteira. Depois parei de chorar e decidi que ia criar esse filho sozinha. E foi o que eu fiz. As palavras dela caíram sobre George como um balde de água fria. Não porque fosse cruel, mas porque era completamente, irrevogavelmente justa. Ele foi embora do hospital antes do amanhecer. Andou pelas ruas por quase 1 hora sem rumo, com o peso do jaleco de bombeiro nas costas e um peso muito maior dentro do peito. O céu ainda estava escuro, mas nas bordas do horizonte havia aquela faixa cinza que antecede a luz, que não é dia nem noite, que é o momento mais honesto que existe, porque não dá para fingir que é outra coisa além do que é. Pensou no menino de olhos escuros que tinha segurado o dedo dele dentro da ambulância. Pensou nos 4 anos que ele não tinha estado presente, nos primeiros passos que não tinha visto, nas primeiras palavras que não tinha ouvido, no aniversário que não tinha festejado, nas noites de febre, nas histórias na hora de dormir, nas manhãs de domingo, em tudo que é invisível, mas que constrói uma criança por dentro, tijolo a tijolo, e que ele simplesmente não tinha estado lá para fazer. George Cruz, que tinha entrado em 200 incêndios sem hesitar, ficou parado num banco de praça vazio às 4 da manhã, com o rosto entre as mãos, e chorou pela primeira vez em anos. Não de dor, de vergonha. Existe uma diferença, e ele sentiu essa diferença com clareza.
Pensou em tudo que tinha perdido por causa do orgulho de não querer ser enganado. E descobriu que o maior engano de todos tinha sido o que ele mesmo tinha construído dentro da própria cabeça. Nos dias seguintes, ele não entrou em contato. Respeitou o espaço que ela não pediu, mas que era óbvio que precisava, mas também não conseguiu parar de pensar. No 10º dia, ele mandou uma mensagem. Não vou pedir para você me perdoar. Não hoje. Só quero que você saiba que eu sei o tamanho do que eu errei e que se um dia você quiser conversar, eu estarei aqui. Ela não respondeu. Ele esperou. 3 semanas depois, numa tarde de sábado, o telefone de George tocou. Era um número que ele não tinha salvo, mas reconheceu o prefixo. Oi, disse a voz do outro lado. Oi, ele respondeu. O Oliver quer saber se o bombeiro que salvou ele ainda tem o caminhão vermelho. George fechou os olhos por um segundo. Tem, ele disse, com a voz embargada. E se você quiser, ele pode conhecer. Uma pausa curta. Sábado que vem, ela disse, no parque do bairro, às 10 da manhã. E George? Sim. Vai devagar. Ele não sabe quem você é ainda. E eu preciso de tempo para descobrir como contar isso. Eu vou no ritmo que vocês precisarem. O encontro no parque durou 2 horas. Oliver correu, perguntou sobre o capacete, sobre a mangueira, sobre se os bombeiros tinham medo do fogo. George respondeu tudo com uma paciência que ele não sabia que tinha. Sentado no banco de madeira ao lado de Mel, que observava o filho brincar com uma mistura de ternura e cautela. Num momento em que Oliver foi beber água no bebedouro, ela disse, sem olhar para George, ele tem o seu jeito de franzir o senho quando está concentrado. George não respondeu, mas o nó voltou para a garganta. Eu não vou apagar 5 anos de ausência com um sábado no parque, ele disse baixinho. Eu sei disso, só quero que saiba que não vou desistir do Oliver. E se você me der uma chance, de você também. Mel ficou olhando para o filho por um longo momento. Você vai precisar ganhar essa chance, ela disse. Não de mim, dele. Eu sei. E vai demorar. Eu tenho tempo. Ela virou e o olhou de lado. Havia algo nos olhos dela que não era perdão ainda, mas que também não era só mágoa. Era algo mais parecido com uma porta que tinha sido trancada por dentro por muito tempo e que pela primeira vez alguém estava girando a chave com cuidado. Nos meses que se seguiram, George foi reconstruindo, não com grandes gestos, não com flores ou declarações, com presença, com consistência, com o tipo de constância que é a única moeda que realmente compra confiança depois que ela foi perdida. Ele chegava no horário combinado. Quando Oliver estava doente, ele aparecia com suco de laranja e ficava na sala enquanto o menino dormia, só para estar lá, sem precisar de reconhecimento por isso. Quando o carro de Mel quebrou numa terça-feira chuvosa, ele largou o almoço e foi buscar os dois sem fazer drama. Não porque queria que ela notasse, porque era a coisa certa. Toda semana, sem faltar, toda promessa cumprida. Cada vez que Oliver chamava, ele estava lá. E Oliver foi chegando perto com a velocidade que só as crianças têm. Essa velocidade sem filtro, sem cálculo, sem a armadura que os adultos passam a vida inteira construindo. Um dia, enquanto George o carregava no colo depois de um tropeço no calçamento, Oliver encostou a cabeça no ombro dele com a naturalidade de quem sempre soube que aquele ombro era seu. George ficou parado no meio da calçada. Mel, que caminhava ao lado, parou também. Os dois se olharam por cima da cabeça da criança. E pela primeira vez em 5 anos, George viu nos olhos dela algo que se parecia muito com o começo de um perdão. A conversa mais difícil aconteceu numa noite de outubro, quase 6 meses depois do incêndio. Oliver já tinha dormido. Os dois estavam na varanda do apartamento dela, outro que ela havia alugado, com 2 xícaras de café esfriando na mesinha de plástico entre eles. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse. Ele esperou. Eu soube,
Meses atrás, quem mandou aquelas fotos? George ficou rígido. Foi a irmã do seu ex-colega de trabalho, a Suzy. Ela estava apaixonada por você e achou que, se terminasse o nosso noivado, você ficaria disponível. Mel fez uma pausa. Ela manipulou as fotos, usou o rosto de uma amiga minha e colocou o meu no lugar. Era uma montagem simples, mas você não estava em condições de analisar na hora. George ficou em silêncio por um longo momento. Como você descobriu? A amiga dela me contou, com remorso, anos depois. E Mel olhou para o fundo da xícara. Eu não te contei antes porque eu precisava entender se eu te contava porque ainda sentia alguma coisa ou porque era a coisa certa a fazer. E demorei para separar uma coisa da outra. E você conseguiu separar? Ela levantou os olhos. Ainda estou tentando. Não existe fórmula para reconstruir o que o tempo e a dor desmontaram. Não existe atalho para reconquistar a confiança de alguém que você magoou de um jeito profundo. Não existe palavra que apague 5 anos de ausência ou que devolva os momentos que ficaram para trás. O que existe é escolha. Todo dia. A escolha de aparecer mesmo quando é difícil. A escolha de ouvir mesmo quando dói. A escolha de ser consistente quando seria muito mais fácil recuar. George fez essa escolha todo dia, sem esperar nada em troca, sem prazo, sem condição. E num domingo de novembro, quando Oliver correu pela sala gritando, "Papai chegou!", porque tinha visto o carro de George parando na frente do prédio pela janela, Mel ficou parada na cozinha com a colher suspensa no ar e os olhos cheios d'água. Ela não tinha ensinado isso ao filho. Oliver tinha chegado lá sozinho. As crianças sabem antes dos adultos, sempre souberam. Naquela noite, depois que Oliver dormiu, eles se beijaram pela primeira vez depois de muito tempo. Foi um beijo de saudade, um beijo que significou tudo naquele momento. Ali, eles souberam que o amor ainda existia ali, que apesar de tudo, eles ainda amavam um ao outro. Um ano depois, George e Mel se casaram. Oliver entrou primeiro, de terno azul, carregando as alianças com as 2 mãos, firme, sério, orgulhoso. Quando chegou ao altar e viu o pai, sorriu com todos os dentes, e George, com os olhos já marejados, agachou, ajeitou o terno do filho e pensou em tudo que quase perdeu para sempre. Mel chegou sozinha, do jeito que ela quis, com os próprios pés, sem precisar de apoio, porque ela sempre foi assim e ele finalmente aprendeu a admirar isso. E quando o pastor terminou, Oliver correu e abraçou os 2 pela cintura ao mesmo tempo, com toda a força de um menino de 5 anos que não sabe o peso do que está segurando, mas segura assim mesmo. Lá fora, o sol baixava devagar. E a família que quase não existiu, finalmente estava inteira. Às vezes o destino não bate a porta. Às vezes ele coloca fogo no prédio. Às vezes ele precisa de fumaça, de escuridão, de uma criança embaixo de uma cama, de um homem com lanterna na cabeça que chega no momento exato em que tudo parecia perdido, para que 2 histórias que foram separadas por uma mentira encontrem finalmente o caminho de volta uma para a outra. George Cruz entrou em mais de 200 incêndios na vida, mas foi numa madrugada de agosto, na Rua das Bromélias, número 47, que ele salvou a coisa mais importante que já encontrou entre a fumaça e o caos. Não só uma criança, a família que ele não sabia que tinha. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, mas cuidado, às vezes o preço de esperar tarde demais é pago por quem você mais ama. Me conta nos comentários o que achou dessa história, qual a parte que mais gostou, que tipo de histórias gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Peço de coração para que curta esse vídeo e compartilhe com alguém que ama histórias assim. Fiquem com Deus e até a próxima.